Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Que sintonia maravilhosa. Mais um final de semana perfeito, porque o sol tá brilhando lá fora e eu tô aqui na sua companhia, meu querido Felipe Pataro. Mais um dia de aprendizado, mais um empresário da nossa capital. Hoje trazendo um tema muito relevante. Boa. Que é importante destacar que o programa Na Linha de Frente, ele traz temas sociais importantes, né, além de empreendedorismo, mas que também envolve todo o empreendedorismo. Exatamente. Antes de mais nada, Dan Rocha, além das boas-vindas a você que está nos assistindo, somos Felipe Pataro e Dan Rocha. O Na Linha de Frente ele é um programa que fala de empreendedorismo e é o único programa de empreendedorismo semanal da Capital Federal. Você nos vê aqui todo sábado às 10 horas da manhã nas telas da Band e em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Alexa também dá para pedir. A Alexa também toca, meus caros. Ela vai tocar o último episódio. E se você já cansou do Netflix, ou já zerou o Netflix, a Prime e outros canais de streaming, você pode acompanhar a gente lá no YouTube. São mais de 100... Já bateu 160, Dan? Mais de 100 gravados e mais de 161 vídeos que a gente estava vendo esse dia. Tem exatamente 161 vídeos. Ou seja, se você quer aprender com os empresários da cidade, aqui é o lugar para você pegar o seu caderninho e fazer as suas anotações. Exatamente. E não esquecemos de agradecer os nossos patrocinadores. Talk Acessórios está sempre aqui na nossa mesa. Top Troféus, que fez aqui, ó, o Patinho, nossos personagens. Softown, Destino de Negócios. Noman, que está sempre aqui nos acompanhando, nos vestindo. O Hélio Diff, que arruma nossas madeixas, estão ficando cada vez mais argentino. Tá mudando, vai deixar de ser vovô do marketing para começar a ser o argentino do marketing. El vovô do marketing. Agradecer também a League Media, né, os painéis da LED.me que estão apresentando a gente aí em toda a cidade. E Fogo de Chão, né, meu caro? Bateu a fome, melhor churrascaria de Brasília, vamos para lá. E não menos importante, a EI Produções, que faz todo esse aparato, todo esse cenário aqui acontecer. Tico Teco e o Monte, que é o Leandro. Vixe Maria. Vamos lá. Chega de enrolação, vamos para cima, porque hoje temos uma presença ilustre na nossa mesa. Marianinha, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Marianinha, posso chamar assim, né? Pode, fica à vontade. É o seguinte, antes de você começar, a gente fala para nossa audiência o tempo inteiro como é importante estar atento às novas tecnologias. E a gente já aplica a inteligência artificial nos nossos processos. Então agora, quem vai te apresentar não somos nós. É a nossa inteligência artificial, que vai aparecer o QR Code aí na tela. Agora nós batizamos ela, agora ela se chama Ana Paula, a Paulinha. Se você quiser conversar e saber sobre os episódios, saber sobre o programa, escaneia esse QR Code e troca uma ideia com ela lá, que ela tá bem legal pra você trocar uma ideia. Se quiser participar do programa também... Aí você manda mensagem lá que ela vai ver lá pra bater na agenda e tal, não sei o que, conversar com a gente. Se quiser patrocinar o programa... Aí também pode conversar com a nossa então, IA, tá maravilha. tá tudo certo, ela vai direcionar pra quem tem que direcionar. Vamos lá, Marianinha, vou te apresentar pela ótica da Ana Paula, da Paulinha. Vamos lá. Empresária desde 2009 no setor de alimentação saudável, ela teve uma verdadeira virada de chave em 2024, quando decidiu se especializar em nutrição para crianças neurodivergentes, como autistas, TDAH e trissomia, não é isso? 21. Trissomia 21, síndrome de Down. Boa. Mais conhecido como A motivação veio da própria casa. Sua filha, diagnosticada com autismo aos 9 anos, teve sua qualidade de vida transformada após mudanças na alimentação e suplementação. Desde então, tem dedicado sua carreira a replicar esse resultado em outras famílias, unindo experiência pessoal com conhecimento profissional para transformar vidas. Senhoras e senhores, Mariana Medeiros, mais conhecida como Marianinha. Seja bem-vinda. Olha, eu me arrepiei com a descrição da Iá, não sei você. Isso aí, você foi perfeita. Paulinha arrasou. Arrasou, Paulinha, né? Arrasou. Ela tá bem treinada, rapaz. Ela arrasou mesmo. Marianinha, antes de mais nada, é um prazer tê-la aqui na nossa mesa. Como a gente já estava falando nos bastidores,
A gente precisa cada vez mais da presença feminina no empreendedorismo e como eu acompanho sua trajetória já desde muito tempo, já se enveredou em vários segmentos, vários negócios, né? Já caiu, já levantou, então eu acho que você representa o empreendedorismo feminino muito bem, eu acho que isso é muito legal, sem contar o tema de tamanha relevância que nós vamos tratar aqui. Então hoje, senhoras e senhores, nós vamos falar de empreendedorismo, né, nichado, num segmento muito específico que requer muito cuidado, muito carinho, muita atenção. Né? Então, Legal. Vamos começar falando quem é a Marianinha no Jogo do Bicho. Antes eu preciso agradecer, né, a vocês, Fifi, Dan, pelo convite, Paulinha. Paulinha também. É uma honra mesmo estar aqui. Eu acompanho também o Pataro desde o início de tudo, né, Fifi? Então, para mim é um orgulho muito grande desse cara que está aqui na minha frente. Obrigado. E junto com você, Dan, que veio para somar, vocês parecem almas gêmeas. Porque, Obrigado, parece mesmo. Minha mulher fala isso, ela ficou com ciúme. É, isso mesmo. Então, obrigada mesmo pelo convite, de verdade. Eu estou muito honrada a de casa estar é aqui. sua. Viu? O prazer é nosso. E é isso. Bom, eu sou a Mariana, né? A Marianinha, a Ninha, a Nana, a Mari, a tia Mari. E eu formei em nutrição em 2007, há quase 20 anos, né? E trabalhei durante muitos anos mesmo, mais de 10 anos, aí, mais de 15 anos na minha área, mas eu nunca fui para a área clínica. O meu feeling era muito mais do empreendedorismo mesmo, né? Então, tudo começou com o meu primeiro negócio, que foi uma loja de comida congelada. Dessa loja, eu expandi um outro negócio, onde eu tive um restaurante dentro de uma clínica multidisciplinar, uma clínica sensacional, que é uma clínica para tratamento de perda de peso. Inclusive, é uma clínica internacional. E ali eu pude promover saúde para muitas e transformar a vida de muitas pessoas ali. Então, foi muito incrível. E nessa minha jornada também, eu tive outros negócios, eu tive lanchonete de rua, eu tive lanchonete de academia, migrei ali um pouco para o mercado financeiro, depois fui um pouco para o mercado da segurança eletrônica, então, mas sempre na área do empreendedorismo, né? Também tenho uma loja uma franquia de produtos naturais. E aí, o que acontece? Em 2020, na pandemia, eu tenho 2 filhos, né, só para contextualizar. Sou casada com o Pedro, tenho 2 filhos, a Helena, que hoje tem 13 anos, e o João Cláudio, que tem 10 anos. Que quebrou o dente. Que quebrou o dente, mordendo alguma coisa na agenda. Eu não sei o que ele estava querendo tirar da agenda com o dente, mas ele conseguiu quebrar. Ele é uma figura, é uma peça. E aquele negócio, né? Quando a escola liga enfermaria, você já fala assim, morreu, né? Então, mais ou menos por aí. Mas é isso. Esse é o meu TDAH, tá? É ele, em pessoa. E a Helena, desde que ela nasceu, a gente sabia que ela tinha ali alguma questão, né? Porque ela teve todo um atraso no desenvolvimento, ela andou muito tarde, ela falou muito tarde. E, na verdade, que nós, como família, nunca nos cansamos de buscar respostas. Então, ela sempre foi muito estimulada, ela sempre fez a intervenção precoce, terapias. Eu não me recordo de um mês, assim, da vida da Helena que ela ficou sem terapia. Então, a vida dela foi isso, né? E, de fato, assim, mesmo sem o diagnóstico, isso foi extremamente importante para ela, né? Para o desenvolvimento dela. E quando foi em 2020, na pandemia, nós, né, todo mundo muito em casa, e a verdade é que a nossa rotina como empreendedores sempre é muito corrida, então eu sempre fiz questão de acompanhá-la em todas as terapias. Porém, sempre tive minha vida corrida de empresário, que a gente sabe como é. E aí, em 2020, na pandemia, a gente estava muito em casa e eu comecei a perceber, a gente foi tirar uma medicação que ela tomava desde os 5 anos de idade e eu fui tirando essa medicação de uma forma muito gradativa, sem o organismo dela perceber, tanto, naquela época eu não entendia para que servia essa medicação, e eu fui começando a perceber comportamentos muito clássicos do autismo. Foi quando Deus tocou meu coração e falou assim, Mariana, vai estudar, porque sua filha é autista. E foi o que eu fiz. Eu lembro que na época
a nossa loja conseguiu ficar aberta, porque ela entrou na coisa de mercado, e eu subia lá no escritório que eu tinha feito lá em cima, que hoje é o meu consultório, eu estudava, eu fui estudar, eu entrei de cabeça nesse mundo, eu fui entender o que era o autismo em meninas, e eu, com um mês, assim, eu parei minha vida calada, sem falar pra ninguém, e aí eu já tinha, assim, o diagnóstico, eu já tinha entendido, eu fui pegar a Helena, assim, os vídeos dela, desde que ela nasceu, exames, tudo, assim, eu fui fazer uma releitura da vida da Helena. Até ali. E aí eu comecei a perceber que, assim, tinham muitos sinais. Só que os sinais do autismo em meninas é muito diferente do que em meninos. E ele estava ali presente o tempo todo na nossa vida. Então, quando eu entrei de cabeça, eu já entendi ali o contexto, que tinham, assim, a gente contava nos dedos os profissionais que atendiam, assistiam, acompanhavam e diagnosticavam o autismo naquela época. E aí eu já escolhi ali 3 médicos, falei com o Pedro, conversei com ele. Foi um momento de muita aflição, porque eu não sabia como que ele iria receber isso. Mas, graças a Deus, é um parceiraço, é um paizão e recebeu isso da melhor maneira possível. Então, estamos juntos, assim, nessa jornada. E foi quando fomos ali, escolhemos ali 2, 3 médicos e fomos visitar. E aí escolhemos um para fazer o acompanhamento dela, que é o que acompanha ela até hoje. E, enfim, veio o diagnóstico e a gente entrou de cabeça nesse mundo e eu também. Então, eu comecei ali a abrir o meu Instagram para divulgar informações sobre o autismo. Ajudei muitas mães, ajudei muitas pessoas com isso, sem ter o intuito de empreender nesse nicho. Não tinha até então. Era mais uma coisa de compartilhar a dor que você estava vivendo. Exatamente. Mas tinha ali meus outros negócios, né? E aí, dentro do autismo, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar envolvida, para que a gente consiga dar um suporte melhor para aquela criança, que é exatamente o que faz ele sair do suporte 3 para o suporte 2, do suporte 2 para o suporte 1. E eu sabia que em algum momento eu ia precisar mexer na alimentação da Helena, porque mesmo sendo a minha área nutrição, eu entendia que aquilo ali era importante para ela, mas eu nunca tinha estudado a fundo a nutrição no autismo, até porque naquela época não tinha muita coisa a respeito disso. Não se falava. Não, há 5 anos atrás. E aí, o ano passado ela começou a me dar sinais, ela estava muito bem, e começou ali a me dar sinais de que ela estava pronta para uma mudança, para receber ali novos alimentos, né? E foi quando eu resolvi estudar a nutrição no autismo. E aí foi uma loucura, porque eu não imaginava que era um mundo, é um mundo, assim, é incrível. E eu comecei a entender que, assim, o primeiro profissional, na verdade, que os pais, quando recebem o diagnóstico, precisam procurar, é o nutricionista. Nossa. Porque é uma condição que ela é genética. E ela é uma condição genética, a gente não muda o nosso DNA, mas a gente pode favorecer com a suplementação alimentar e uma alimentação correta o melhor funcionamento desse DNA para que aquela criança tenha um desenvolvimento melhor, entendeu? Então eu comecei a entender isso, e aí eu tive uma professora, um módulo dentro da pós-graduação que era exatamente falando sobre exames bioquímicos, e análise de exames bioquímicos e suplementação, e análise de exames genéticos também. E foi quando eu realmente entendi que fazia muito sentido aquilo ali. E aí eu encontrei o meu propósito. E aí eu comecei a fazer uma suplementação na Helena, fazer mudanças gradativas na alimentação dela, para uma alimentação mais saudável, mais de acordo com o que ela precisa mesmo, de fato. E eu comecei, mais uma vez, como eu sempre fiz, divulgar isso no meu Instagram. E eu comecei a ajudar outras mães, amigas minhas, que vinham ali a evolução da Helena e falavam: Mari, me ajuda. Eu, claro. E aí eu ia analisar o exame do filho delas e ali a gente suplementava. E aí, mães também com filhos autistas. E eu comecei a melhorar a vida dessas crianças, a transformar também a vida dessas crianças, como eu estava fazendo com a minha filha. E aí eu virei uma chave, falei: cara, isso aí é o meu propósito. Eu sabia que eu tinha um propósito na minha vida que sempre foi de transformar vidas, de alguma forma. Só que naquele momento eu entendi que era isso, assim.
meu propósito é, de fato, transformar vidas através da nutrição e de uma suplementação adequada, sabe? Para promover uma qualidade de vida melhor para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, porque eu sei dessa jornada, né? E ela não é fácil. Sem dúvida. Agora, tem um pedacinho aí, eu até escrevi aqui, né? É o momento que você abriu o Instagram. Até para você encorajar outras pessoas, e é independente do segmento, independente de qual área a pessoa atue. No momento que você começou a falar constantemente sobre esse tema, eu lembro que a galera falou, tinha crítica. Por mais que o tema fosse importante, por mais que se tratasse da sua filha, por mais que se tratasse de uma profissão, e a galera não tinha entendido que era o seu propósito, você precisou se encorajar para dar cara a tapa, para estar no Instagram, para estar nos meios, para estar tudo. Como é que foi esse processo e como é que as pessoas podem superar ou se encorajar também? Sim, Fifi, é engraçado, né? Porque a gente começou aqui no nosso bate-papo, você falou exatamente da questão de que tudo que você empreendeu na sua vida, as pessoas começavam a te chamar de louco, né? E foi isso, tá? E foi isso, assim, muitas pessoas achavam um absurdo eu mostrar a Helena, né, assim, colocar ali a minha filha, usar, digamos assim, você está usando a sua filha para promover algo. E eu simplesmente, eu recebia aquelas críticas como, de verdade, assim, nunca me afetou, entendeu? Nunca, porque eu falava assim, cara, essa pessoa ela não tem noção do que ela está falando. É porque ela não convive com uma pessoa especial, ela não sabe a dor de ter, a dificuldade de ter uma pessoa com alguma dificuldade, com alguma condição, seja ela qual for, dentro de casa, ela não convive com, entendeu? Então ela não sabe o que ela está falando. E entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas as críticas eram no sentido de quê? Que você estava passando informação de um dia a dia seu? Era o quê? Não, principalmente por eu estar expondo né? a Helena, entendeu? Tá, era a exposição. E até hoje é assim, tá? Até hoje eu recebo essas críticas. E de fato, assim, é uma questão, né, que é delicada, que é muito delicada. Mas não é que eu use a Helena, de fato, para isso. Mas, cara, as pessoas têm que saber que é incrível essa mudança, entendeu? Vocês são ferramentas. E que são ferramentas. O Instagram é isso, entendeu? O Instagram é para isso. Para chamar a atenção de algo importante e para ajudar, auxiliar outras pessoas que estão passando alguma dificuldade com relação ao tema. Até porque, Marianinha, eu tenho conhecimento de alguns casos na família e de amigos mesmo, que é o que você falou na sua explicação inicial ali. É muito difícil, primeiro, da mãe, do pai, da família falar assim, tentar colocar isso na cabeça, né, de tipo, cara, será que o meu filho tem autismo? Será que eu vou correr atrás? Aceitação mesmo. Já tenho essa barreira da aceitação, né? E falta de conhecimento em relação a como essa vida dessa criança pode melhorar, né? Se ela tiver realmente um acompanhamento depois de um diagnóstico. Então ainda é um tema muito sensível, né? Que as pessoas têm medo de falar, de discutir, né? Você botou a cara lá, né? Exato. E aí eu tenho, assim, pessoas também próximas a mim, que não viam, que não enxergavam isso, assim, com crítica, mas sim me incentivavam, muito legal, né, ali fala, cara, é muito importante o que você está fazendo, que elas começaram a fazer isso também, entendeu? E de lá para cá, a gente viu um avanço muito grande em relação a esse tema, né? Por vários aspectos, tá? Mas um deles, de fato, foi exatamente porque as pessoas começaram a fazer o que eu estava fazendo. Que era divulgar a informação, que era falar sobre isso, quebrar tabu, que tá tudo bem ser autista, não tem nada demais nisso, entendeu? Então, eu comecei a quebrar, de fato, essas barreiras. E eu vi amigas minhas ali que eram muito fechadas, que tinham aquele sentimento ruim, de que saco que a vida é assim, né? Que droga, por que eu? E eu comecei a passar uma visão de que, assim, não que eu romantizei, em algum momento eu até romantizei o autismo, mas foi por um período muito curto. Eu não romantizo o autismo, tá? Mas eu faço questão de mostrar para as pessoas que
que tá tudo bem, que não tipo assim, que a vida não acabou por causa disso. Entendeu? A gente tem as dificuldades, a gente vai enfrentar, mas a gente tem que enfrentar. E tem que enfrentar de cabeça erguida, com o nariz lá em cima. Tá vendo aí, né, turma? Muitos insights e aula com a Marianinha aqui sobre esse tema muito especial, que são crianças neurodivergentes. Fica com a gente que no próximo bloco tem muito mais. Não, isso aí é uma postura total empreendedora, né? Exatamente, Porque é o seguinte, desromantizando, né, todo o processo, cara, é custoso, né? É dispendioso você pagar médicos de diferentes segmentos, né? De você colocar uma nutrição mais adequada, de você colocar musicalidade para sua filha. Então, assim, é um famoso empreender, que a gente fala que empreender não é só quando fala de uma empresa. Você pode empreender no serviço público, você pode empreender na sua vida pessoal, você pode empreender montando um negócio próprio, ou você pode empreender em negócios de terceiros, franquias e assim vai. E assim, eu como o Felipe mesmo falou, eu já levei muito tombo na vida, né? Muito tombo. Então, e já passaram pelas minhas mãos facilmente aí mais de 100 funcionários tranquilamente. E a gente aprende, Eles que né? deixaram você doido, eu sei que deixou eles doidos. Olha, depois os feedbacks que eu recebi é que eu era uma chefe legal, cara. Olha aí, tá? Foi muito bom. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente aprende muito com a vida, né? Com as porradas. Então, e por conta desses meus tombos e de também enfiar as caras e de querer vencer e de nunca desistir, hoje eu sei muito bem o que eu quero para o meu negócio. O que eu quero para o pai que senta na minha frente, para a criança que está do lado dele. Então, hoje eu entendo assim, de todos os lugares que a gente passou, de todas as clínicas, de todos os profissionais, eu peguei tudo que foi ruim, eu descartei e peguei só o lado bom. Hoje eu montei meu negócio pensando assim. Você não descartou não, vou te corrigir. Você botou aqui numa caixinha de Isso, aprendizado. Exato. Falou assim, Isso cara, agora isso eu não vou mais fazer. Isso eu não vou errar, exato. E aí, e hoje assim, eu fiz questão de ter um lugar onde a criança autista, que por natureza ela já é uma pessoa mais infantilizada, ela não é que eu estou entrando no mundo dela quando ela entra no meu espaço, mas desculpa, ao contrário, não é ela que está entrando no meu mundo, mas é a gente que está entrando no mundo dela. Então, quando ela chega, ela não vê um consultório, ela vê uma casa de brinquedo, ela vê paredes desenhadas desenhadas inclusive por mim, de uma forma muito lúdica. Cara, é muito legal esse negócio que você está falando do seu consultório, porque eu lembro, eu sou pai de 2 meninas, um beijo para elas, tá fazendo 15 anos, a mais nova, né, tô ficando velho. Legal. E eu lembro de algumas coisas que eu estudando na época, né, de como ser um bom pai, né, e uma delas é como eu conversar com a minha filha, né, e aí os psicólogos, eu nem lembro mais em qual artigo que eu vi, ou se for um vídeo do YouTube, mas quando você for conversar com a sua filha, agacha e fica na direção do olhar dela para você entrar no universo dela. Isso. Né? Então é meio que você trazer o universo dela, né? Você se colocar aqui para ela começar a te entender. Exato. E é o que você fez lá no seu consultório, né? Se igualou o que ela tem de realidade. Psicologia infantil. Inclusive, vou até abrir outro parênteses, é uma tendência. É uma tendência. Se você for pegar, independente do segmento, você trazer artigos infantis para trazer a percepção de valor para a família ou até mesmo para a criança, a depender do seu público-alvo. Né? Isso aí é uma tendência. Inclusive aquele Labubu, né? Gente, É isso. escândalo. Tá aí, uma febre, né? E então, assim, também uma dica. Mas eu não preciosa. entendi. É uma tendência do empreendedorismo? Ou é do marketing? Não, Porque do marketing eu sei que a gente usa muito isso. O Huawei que a gente usou, né? A forma lúdica de trazer as pessoas para a época que você tem mais criatividade, que é quando você
tá na infância. É pra tudo, Dan Rocha. Eu já levantei essa bolinha justamente para você falar do Obrigado. seu zoológico que você faz, né? Que é o Nosso patinho, é o patinho que é o na linha de frente, que é um patinho koala, né? infantil para deixar de ser o quê? Adorei isso. De parar de brincar de patinho de borracha, não. Morreu o nosso patinho. Ou seja, deixar de, né, largou Saiu lá, a infância, tira a infância do empreendedorismo. mas Pato ao pra mesmo fazer tempo é acolhedor, é fofinho. E pato não nada direito, não. Tem vários. Tem vários. É, muito bom. Cara. Mas é isso mesmo, a ideia foi realmente essa. Então, quando a criança chega no meu consultório, eu pergunto, você quer sentar aonde? É no chão, é na mesa, é na minha mesa, é na mesa da criança? Onde é? Porque eu preciso entrar no seu mundo, não é você Sim. que tem que entrar no meu, entendeu? Porque eu vi o trauma que a Helena teve. Hoje ela tem, assim, pavor de ir em qualquer lugar, qualquer médico. Porque calejou também, né? Sim. Eu falo que ela O é a cliente pessoa no mais... centro. De tudo, exatamente. Eu falo que ela é a pessoa mais resiliente que eu conheço na vida. Uhum. Porque, assim, a bichinha é guerreira, sabe? É incansável também. E ela tem uma força de vontade de querer melhorar e de querer evoluir impressionante, assim. É minha inspiração diária. Não tenho a menor dúvida disso. Legal. Se você não está alinhado com o propósito da sua empresa, ou você ou a sua empresa estão no lugar errado, né? Então, às vezes, tem muito empresário ou quem quer empreender que está imaginando, como é que eu faço? Como é que eu ganho dinheiro? Né? Então, assim, colocou o dinheiro, o financeiro na frente do seu propósito. Porque quando você faz com propósito, é muito mais fácil da gente entender por que você se dá bem na sua jornada hoje. Né? A Marianinha em si. E um negócio, ele nasce diante de uma solução de um Perfeito. problema existente. Exatamente. Você pegou a experiência e expertise que você tinha, casou com um problema existente, né, sem romantizar, né, uma pessoa especial que tem umas dificuldades que você precisava resolver, né, para melhorar o ambiente, melhorar a vida, melhorar tudo. Né, você pegou este problema e, cara, vou criar uma solução com a expertise que eu tenho e criou um negócio. É. E olha só como é legal vocês comentarem sobre isso, porque na minha vida empresarial, eu costumo falar assim, algumas vezes eu quebrei, outras eu reergui, eu construí de novo, eu fiz de novo. E em toda essa minha trajetória, eu sempre sempre pensava muito mais na questão financeira, tá? E hoje, quando a gente vai assistir palestras e estuda sobre empreendedorismo, a gente fala muito que tem que colocar o propósito na frente, né? E que o dinheiro é uma consequência. Perfeito. E hoje, eu tô de fato sentindo isso. Entender, eu até entendia, mas eu nunca havia sentido Viveu, isso, né? entendeu? E hoje eu tô sentindo mesmo, ó, tô arrepiada. E é isso, assim, a gente precisa ter amor pelo que a gente faz. Marianinha, agora como ele é muito específico, né, a abordagem, o tema, o seu negócio, como é que você tem criado processos para dar continuidade no trabalho da Marianinha, até porque se você vem construindo e vai enchendo a agenda, chega uma hora que você, para escalar, para aumentar, você vai precisar replicar Marianinhas. Perfeito. E você não consegue ser onipresente e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Muito bom. O que acontece? Agora que a minha equipe começou a crescer, né? Hoje eu estou com a minha primeira querida no meu time. E ela é uma pessoa muito desenrolada, nova. E ela é muito esperta. Então, eu precisava de uma pessoa que, nesse início, me ajudasse em absolutamente tudo. Então, ela me ajuda com a agenda, ela me ajuda no marketing, ela me ajuda na limpeza do consultório, ela me ajuda a receber o meu paciente, ela me ajuda dentro do consultório, ela me ajuda em todas as áreas, ela me ajuda na parte financeira, ela me ajuda no sistema de vendas, tudo. Então, ela entendeu o meu propósito. Ela entendeu quais são os meus processos. E a gente vai evoluindo a partir daí. Então, quando uma pessoa vier... E outra coisa, o autismo, como você falou, é algo que é muito nichado. Então, essa pessoa ela precisa entender de autismo, ela precisa saber o que é o autismo. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas ferramentas, muitos profissionais maravilhosos que têm conteúdos gratuitos, que é possível você compreender mais sobre esse tema, sabe?
E foram, inclusive, profissionais que me ajudaram na época do diagnóstico da Helena. E que hoje eu continuo, assim, sendo fã número 1, porque essas pessoas continuam, graças a Deus, passando cada vez mais informações sobre isso. E eu tenho essas pessoas e eu falo, estuda, olha, você vai entrar nesse YouTube dessa profissional, desse médico, dessa psicóloga, dessa fono, e você vai estudar, você precisa estudar, né? E quando eu for ampliar a minha equipe de nutricionistas, essa pessoa, ela vai começar dentro do meu consultório. Para ela entender exatamente o que eu faço. Para ela entender como eu faço o meu relatório que eu passo para o pai. Porque relatório, a pasta de exame da Helena, sem brincadeira nenhuma, é deste tamanho. Sabe aquela plástica de plástico, a maior que tem? Ela está quase toda preenchida, dividido ano a ano, mês a mês. E o que não falta ali é relatório de médico. Sim. E hoje, eu lendo aqueles relatórios, eu falo assim, cara, que bizarro. É um Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Entendeu? E naquela época eu olhava, lia aquilo ali, às vezes eu não entendia o que estava escrito. Eu falava, cara, isso aqui não é minha filha. Entende? E não é isso que eu quero passar para o pai que está na minha frente. Eu quero que ele leia um relatório, que ele entenda de dentro para fora quem é o filho dele. Que ele entenda de dentro para fora o que o filho dele precisa. E quais são as nossas estratégias, metas e objetivos. E esse relatório, ele tem que ter um padrão. Sim. E para ele ter um padrão, a nutricionista que vai, né, que vai fazer parte da minha equipe, ela tem que ter o mesmo pensamento que eu, o mesmo propósito. Sim. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando experiência e personalização. Sim. E no caso da Marianinha, aí, pelo que eu entendi, ela tem 2 clientes, né? Que é o paciente e o responsável pelo paciente. Que de uma forma que você vai falar com a criança é diferente da forma que você vai falar com os pais. Isso né? mesmo, exatamente. Gente, é engraçado. Só falando um pouco ali do meu cantinho, né? Quando eu fui desenhar, de verdade, eu desenhei ele na mão e eu fiz uma maquete de papel do negócio. Beleza, idealizei, comecei a pintar as paredes, comecei a fazer os móveis e tal. Tudo que eu pintei. O TDAH, você viu que a gente é igual como diz, né, na minha família, ninguém rouba nada, só erra. Não, é genético, Fifi, é genético. O fruto é não cai longe do pé. Não. Diga assim, é genético e hereditário. Não tem onde correr. E aí, quando eu terminei, aí eu fiz uma parede toda bonitinha, linda, instagramável, para fazer os vídeos e tal. E eu estava de frente para essa parede, que é uma parede mais adulta, entendeu? Minha mesa, né? Tava de frente. Aí eu falei, cara, o pai que entrar aqui, ele tem que ficar vendo essa parede, não é a cozinha infantil que tá atrás de mim. Lá vou eu desmontar móvel, refazer mesa para colocar o pai de frente para essa parede, entendeu? E a criança, ela tá lá no canto dela, no canto que ela quer estar. E é isso, assim, não é só a linguagem verbal, né? A comunicação visual que a gente precisa ter com esse pai também. Isso no marketing chama UX, experiência do usuário. Tá vendo? Tava esperando meu vovô do marketing, dar uma lição. Hoje você tem muitos profissionais focados em UX. E aí eu estava discutindo, inclusive, recentemente com um dos profissionais de UX, e amigo meu, e aí ele estava falando, né, de como a gente consegue aplicar isso, inclusive, em vários momentos da jornada de compra do cliente. Eu aplico o UX, que é o design, é o visual, é a experiência da jornada que ele vai ter num momento de pré, onde ele ainda é o meu ICP, né, meu cliente ideal, um prospect. Depois você consegue aplicar, você tem que fazer uma nova aplicação para quando ele é teu cliente e quando ele é teu cliente recorrente. É tudo diferente a jornada. Olha só o que acontece nesse sentido. Hoje, também com a minha experiência ali da jornada, para mim foi muito novo, né? Assim, entrar de cabeça dentro de um consultório. Que loucura, eu nunca tinha imaginado isso. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso... Primeiro, para eu ver essa evolução dessa criança, eu preciso acompanhar ela a curto, médio e longo prazo. A suplementação, ela não é igual a um remédio, que você tá com dor de cabeça, você toma, daqui a meia hora a dor de cabeça passa, né? E geralmente os pais chegam querendo uma solução imediata. Imediata, exato. Você
começa a ver um efeito da suplementação com 30, 45 dias, certo? E eu quero ver o meu paciente evoluir. Então, não adianta eu fazer uma consulta avulsa e esse paciente, né, ir lá, dar uma suplementação e beijo, tchau, e eu não vou saber, né? E esse pai não vai me recomendar, obviamente, se o negócio não der certo, por algum motivo. Quase não tem empreendedorismo, né? Não, quase não, né? Jornada do cliente, pesquisa, E aí, o que recomendação. O que eu fiz? Eu coloquei um negócio que eu acho que todo profissional de saúde devia fazer. Chama Sessão Clareza. Quando o pai entra em contato comigo, no meu Instagram, seja lá por onde for, direciona para a secretária e a secretária ela marca um bate-papo por vídeo de 10 minutos. Legal. E a gente fala assim, olha, não se preocupa onde você estiver, pode ser no carro, no trabalho, em casa, à noite, qualquer horário. É 10 minutos para a doutora Mariana te explicar como que é o atendimento dela. E aí eu criei um programa, que chama Programa Acolher, que é um programa que ele tem duração de 6 meses, são 4 encontros presenciais durante esses 6 meses. E aí, obviamente, é um valor mais caro, mas quando você fecha esse programa, ele é muito mais barato que a consulta avulsa, né? E aí, pra você ter uma ideia, eu tenho 2 pacientes que fizeram consulta avulsa. O resto é tudo... O resto é tudo dentro do plano, dentro do programa. Entendeu? Porque esse pai, agora assim, se a minha secretária que manda lá um PDF, um texto, o pai não vai fechar. Sim. Entendeu? Não vai fechar. Isso aí é outra estratégia. É venda. É venda, estratégia coragem de de venda. preço, ele vai olhar para o valor que você está entregando a mais. Exato. E aí, nesse momento, eu mostro para ele. E eu falo, cara, a consulta, beleza, eu tenho a consulta avulsa, mas a gente precisa, o meu trabalho, ele não é curto prazo. Entendeu? Então, é muito mais interessante para todos vocês, para a família, para a criança, a gente fazer, né, um trabalho a médio e longo prazo. Sim. E é isso. Não tem quem não feche, tenho uma entendeu? pergunta da Rocha. Tem. Mande ela agora. Exato. Marianinha, o autismo, eles também são dotados de superpoderes, né? Pelo foco, por várias coisas. Você já pensou em contratar um autista para fazer o trabalho de desenvolvimento junto aos autistas? Pera. Calma. Deixa a galera ansiosa, porque é só o tempo do quê, da Rocha? O patinho fazer... E voltamos, senhores! Falei que seria um dia especial. E falando em dia especial, que o sol tá queimando lá fora, já são quase 11 horas. Sabe o que tá acontecendo? A fome tá batendo. A fome tá batendo. E pra onde a gente vai? Fogo de chão. Meus caros. A gente se encontra lá, porque a fome bateu, eu vou comer uma carne lá na Fogo de Chão. Mas vamos lá, vamos voltar para a pergunta que você fez antes do fim do intervalo. Uma pergunta, né, muito importante, que reforça o propósito, que reforça, né, toda a importância social. Os autistas, eles têm os superpoderes, o superfoco, cada um, né, tem uma eu não sei como é que eu digo, uma habilidade, né, que é mais aflorada, tudo. Já passou ou passa ou já está vivenciando isso de contratar um autista para tratar dos autistas? Tá, vamos lá, pergunta excelente. Primeira coisa, vamos neste momento quebrar este paradigma de que existem autistas gênios. Não é isso, tá? Pelo contrário, o número de autistas que não têm hiperfocos, não têm altas habilidades, é muito maior daqueles que têm e que são títulos, né, tratados ali como gênios. Legal. Eles não gostam desse título, sabe? Não gostam. Porque, beleza, que eles têm ali, alguns têm altas habilidades em algumas coisas, têm um hiperfoco em alguma coisa, e que sabem muito de um determinado assunto. E que, na verdade, isso pode ser algo muito duradouro, assim, durante a vida mesmo dessa pessoa, e ela pode ser momentânea. Uma hora ele está ali gostando de planetas, ele sabe absolutamente tudo de planetas. Outra hora ele sabe de cálculos e a vida dele são cálculos e você pode perguntar qualquer cálculo que ele vai saber.
Porém, o que acontece? Eles têm muitas dificuldades, outras dificuldades, Sim. né? Que envolve mesmo, de fato, características mais comuns a todos os autistas, que é a questão da socialização, que é a questão da dificuldade de arrumar um emprego, que é a questão de se adequar ao ambiente, né? A questão da hipersensibilidade, em vários sentidos, que a gente chama de... eu costumo dizer assim, os autistas, a maioria deles, não são todos, mas eles têm, é como se eles sentissem os sentidos diferentes da gente. Então, ouve diferente, sente o cheiro diferente, sente o sabor diferente, enxerga diferente. Então, eles têm uma certa dificuldade em se adequar ao ambiente, tá? Primeiro ponto. E segundo, é que, sem dúvida alguma, fará parte do meu time pessoas neurodivergentes. Não necessariamente os gênios, não. Pelo contrário, eu quero dar oportunidade àquelas pessoas que elas têm mais dificuldade em se enquadrar no meio, entende? É claro, ela tem que ter ali habilidades necessárias mínimas para desenvolver uma determinada atividade o que ela vai fazer. Eu ainda não sei qual será a área, não sei ainda qual que vai ser a demanda disso, e isso, sem dúvida alguma, vai ser uma decisão que eu vou tomar ao longo da minha jornada. Né? Eu queria trazer um dado, né, que eu busquei na internet, né, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 100 crianças está dentro do espectro autista e o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA. É um número bem grande, né? Se você for pensar. Muito maior, Dan. E não é só isso. Nos Estados Unidos, a cada 36 crianças, uma é autista. E aqui no Brasil não está muito longe disso, não. Hoje, você tem... Não, suas meninas já estão maiores, né? Já, ontem... mas Fifi tem um enteado, sabe disso. Principalmente em crianças, escolas de crianças menores. Cara, pode perguntar. Você tem coleguinha autista na sua turma? Vai ter. Tem. Vai ter. E as turmas hoje são de quê? 20, 25 alunos. 26, 28, no máximo 30. Entendeu? Então, esse dado ele é muito maior. Só que o que acontece nesse sentido? Até pouco tempo atrás não se falava muito de autismo, né? Até pouco tempo atrás, eu estou falando de 5 anos. Não é pouco mesmo. Agora, se a gente for um pouco mais, o autista no Brasil, ele era tratado como esquizofrênico. Não era nem diagnosticado. Não era nem diagnosticado, entendeu? Só que hoje a coisa está mudando. Existem hoje muitos estudos, muitas pesquisas. Todos os estados estão muito engajados em trazer dados mais reais disso, entendeu? Então, mas com toda certeza, não é a cada 100, é bem menos. Lembrem aí da época de escola de vocês, com toda certeza tinha o esquisito. Era eu. É o que eu ia falar. Eu falei assim, porra, o esquisito. Sabe? Aquele que ficava escanteado o tempo todo, que ninguém queria ele no grupo para fazer trabalho. Ou então aquele inteligentão demais, que era o nerdzão. Caraca, entendeu? Que só o Luiz lá no Galoá, cara, ele ficava de cabeça baixa, assim, o professor quando brigava com ele perguntava, aí ele respondia a resposta certa e voltava. O cara passou em primeiro em medicina, no segundo grau. Vai caçar ele no Instagram pra você ver se ele não tem um diagnóstico. Entendeu? Hoje o número de diagnóstico de pessoas adultas está crescendo absurdamente, porque a informação está vindo, a medicina está avançando. Não é que é moda agora, tudo é autismo, todo mundo é autista. Não, gente, é a medicina que está evoluindo, graças a Deus, né? O autismo, ele não é porque antes a gente pensava no autista, a gente pensava naquele padrão daquela criança que tem o flerping assim o tempo todo, que não fala, ou então aquele que fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Né? Era esse o padrão, mas está muito longe, o autismo é um espectro. Entendeu? Ele vai desde uma coisa assim muito simples, muito sutil, onde aquela pessoa ela consegue viver muito bem, ela tem ali suas dificuldades, que muitas vezes ela está ali guardada, ela não consegue botar para fora, até um nível de suporte 3, que é um adolescente, um adulto que não consegue se vestir sozinho. Entendeu? Então é um espectro, e as pessoas estão entendendo isso, as pessoas estão tendo esse conhecimento.
E isso é sensacional, isso é maravilhoso. A gente está tendo voz, a gente está sendo ouvido. E é isso, eu acho que todo profissional de saúde precisa, todo empreendedor da área de saúde precisa falar sobre isso. Ô Marianinha, agora uma coisa que a gente também tem que trazer como alerta, né? Na época da pandemia, você falou rapidamente, mas na época da pandemia você ficou muito mais presente e a evolução da Helena Sim. foi muito mais rápido. E hoje, pela correria do dia a dia, os pais na loucura, os empreendedores, os servidores públicos, enfim, acabam não tendo esse tempo e aí esse afastamento acaba piorando a situação. Fifi, é muito, muito legal seu questionamento mesmo, porque foi uma outra coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada. Hoje eu não abro mão de acompanhar a Helena, entendeu? Hoje, assim, sem dúvida alguma, eu não abro mão. É claro que eu otimizo a minha vida e o meu tempo e o dela também. Então, o profissional que pode assistir ela dentro de casa, eu trago para minha casa, entendeu? Mas eu sei que ela precisa socializar. Então, hoje, por exemplo, ela faz um grupo terapêutico sábado de 10 a meio-dia. Que delícia, né? O que a mãe faz nesse momento? Espera, não tem o que fazer. Vai pra academia, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Então, hoje eu não abro mais mão disso, tá? E já abri muito, 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 muito. Só que tem um outro ponto também que, com o meu aprendizado durante toda essa jornada de empreendedorismo, eu entendi a organizar o meu tempo, mesmo estando em casa. Então, eu estou acompanhando ela, mas eu estou trabalhando. Mas eu não deixo de ter tempo de qualidade com ela. Entendeu? Então, por exemplo, qual é o horário que eu vou trabalhar? Eu levo ela na natação. Ela está dentro da piscina. Eu estou no meu computador trabalhando. Entendeu? Entramos no carro, é o meu tempo de qualidade com ela. Entende? Então, são momentos, e quando eu preciso fazer alguma coisa na presença dela, eu explico para ela. Eu falo, filha, dá 5 minutos para a mamãe, que a mamãe precisa resolver uma coisa aqui do trabalho. Eu resolvo e guardo meu celular. Mariana, Legal. infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. É bom quando... quer dizer que foi bom. Se deixasse eu passava tarde. A gente passava também. É porque a gente ainda não conseguiu 2 horas na Band, mas daqui a pouco a gente chega até meio-dia na Band. E a gente tem uns blocos característicos finais. Um deles é você fazer a indicação de um livro, uma série ou um filme, para as pessoas entenderem de que fonte do conhecimento você bebe, Mariana. Pode ser, inclusive, direcionado para o autismo, caso alguma mãe tenha interesse em ler também. Tá, eu tenho dos dois lados, né? Bom, preciso falar primeiro dentro da minha área, da minha mentora, que é maravilhosa, Adriana Siqueira. Ela é uma nutricionista, mãe de autista, e foi uma das pioneiras em trazer essa questão mesmo metabólica para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, desses jovens. Ela tem um canal no YouTube com muitas informações incríveis, não só dentro da minha área, mas também de empreendedorismo. Porque hoje, inclusive, ela não atende mais pacientes, ela demanda isso para as mentoras dela, e ela hoje está na área total da educação, de formar outros profissionais. E não só dentro desse tema específico, mas como empreendedora também. Geral, exato. Então ela é uma pessoa. Um livro que eu gosto muito é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Legal. Eu acho que é um livro de fácil leitura, que ele serve para qualquer área. É grande. É grande. Mas ele vale a pena. Vai lendo, Eu já li. É um livro legal porque você usa não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também, né, gente? Porque é isso, a gente se vende o tempo todo, né? Sim. Desde que você era criança, você se vende pro seu pai, depois você se vende pros seus amigos, depois pra namorado. Dan tá se vendendo até hoje aqui pra mim. Inclusive, vou fazer um jabá aqui agora, né? Vou me vender. Lancei recentemente esse livro que chama A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, e é meu presente para você. Que legal! Espero que você goste Adorei. da leitura. Não é tão grosso quanto não é, olha aí, ó, já falei em uma noite. Exatamente, a leitura tá fácil. Que legal, muito bom. Também temos um presente da nossa marca patrocinadora, a Noman. Um oferecimento Noman. Adorei, gente, que chique.
E já soube que eu vou escolher um tênis de lá, então. Isso, tem produção. É uma loja multimarca, ela fica dentro de uma loja multimarca masculina, que é a Quadra Homem, mas tem os tênis que também tem feminino lá também, tá? Quadra Homem fica na 114 Sul, no bloco A, loja 5. Na Asa Norte e em Águas Claras também. Também. E para finalizar, nós temos o Publi Gourmet, que é a hora que você vai olhar para aquela câmera lá e falar com a nossa audiência como elas te encontram. Ah, vamos lá. Então, falando em 114 Sul, Olha aí. somos vizinhos. Meu consultório fica na 113 Sul, bloco B, loja 38. A entrada é pela loja da Biomundo. Estou no Instagram, meu perfil é @NutriMarianaMedeiros. E o que mais? É isso, né? Meu telefone, 61981170066. Olha aí. É o meu número pessoal, então podem me conectar, qualquer coisa eu encaminho para a secretária, enfim. Essa sou eu. O que mais? Acho que é isso. Maravilha. Maravilha, meus caros. E para essa nossa audiência, não vamos agradecer de novo a presença da Marianinha, né? Muito Por obrigado. favor. Obrigada, eu que agradeço. Foi eu que agradeço, ótimo. foi maravilhoso. Foi Excelente, muito bom. excelente mesmo. Muito obrigado por todo o conhecimento hoje. Obrigado por trazer esse tema importante. Obrigado por estar dando mais voz ao empreendedorismo feminino, né? Agradecer aí essa presença, esse bate-papo incrível. Levamos um pouco mais de conhecimento para nossa audiência. Exatamente. Né? E vamos para... Encorajando mais pessoas, mulheres, homens, empresários, empresárias, empreendedores. Exatamente. Legal. Muito obrigado, galera. Fiquem ligadinhos. Saibam que a gente está no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, todas as plataformas de streaming, todo sábado às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band. Felipe Patari, Dan Rocha, É isso aí. alegrando a sua manhã e trazendo conhecimento aqui, ó, caderninho sempre cheio de anotações. Não deixe de seguir a gente, de colocar lá o sininho, de mandar o direct pro seu amigo e fortalece aí. Comenta também lá no YouTube, que a gente gosta de responder comentários. Exatamente, fortalece pra gente fomentar cada vez mais o nosso empreendedorismo da capital federal. Exatamente. Galera, muito obrigado. Valeu demais vocês. Até a próxima semana. Na linha de frente, vem com a gente.